acho que eu não tinha que de estar contra, brigando contra o governo. O governo estava defendendo também de pessoas que estavam querendo tomar o país à força, com as armas nas mãos. Nós podíamos ter virado uma Cuba. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior. Nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Eu tenho muito orgulho também de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo. Nós identificávamos muito sempre, até hoje nos identificamos muito. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações de quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Fazíamos ações também de caráter, vamos dizer assim, mais social. Como pegava um caminhão de carne, por exemplo, lá na Baixada Fluminense, e distribuímos aquela carne em favelas, uma coisa meio romântica. A gente fazia bastante essas ações, né? Mas era uma coisa assim meio idealista, mas fazia. Confirmo que recebi uma proposta do general comandante do Exército de Havana, Arnaldo Ochoa. Confirmo e tenho testemunhas disso. Ele tinha sido da coluna do Che Guevara, ele foi, aliás, alfabetizado na coluna guerrilheira do Che Guevara na Serra Maestra. No quartel-general do Exército de Havana, ele me expõe, no mapa, ele me expõe um plano. Ele diz o seguinte, olha só, Clemente, se a gente pega aqui um barco, a gente sai de Cuba, a gente faz isso aqui, a gente consegue chegar na embocadura do Rio Amazonas sem ser detectado por ninguém. Esse barco, ele pode vir cheio com 100 combatentes cubanos, uma centena de combatentes cubanos, armados até os dentes, sob o seu comando e o meu comando. Argel, Cuba, treinamento militar, 1 ano e meio. Não sei quanto tempo, fiquei o treinamento todo e fiquei esperando lá o passaporte falso da organização para poder sair de Cuba. Alguma ação contra alguma autoridade militar? Chegamos a planejar, participei do planejamento e chegamos inclusive a realizá-las. Meu treinamento foi na Floresta da Tijuca, o João Lopes Salgado, que é ex-militar, treinou todo mundo, pegou umas balas de INA, era a metralhadora que a gente usava, do Exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Era assim. Guerra é guerra. Você participou no dia 23 de março de 71 da execução de um militante da LN, Márcio Leite de Toledo, que defendia uma pausa na luta armada e foi considerado inconfiável. Você participou diretamente da execução, então? Participei sim da ação. A tiros, numa rua, no jardim, daqueles jardins lá de São Paulo, como você disse, no dia 23 de março de 1971. Foi um comando de 4 companheiros que participou, não fui eu sozinho. Os outros 6 estão mortos. Quando eu saí, eu não resisti. Eu disse para Miriam, se acontecer alguma coisa com algum de nós, eu volto aqui e te mato. Você nos denunciou.
Empresário dinamarquês radicado no Brasil, Henning Albert Boysen foi executado na rua Barão de Capanema, nos Jardins, em São Paulo, na manhã do dia 15 de abril de 1971. Era presidente do grupo Ultragás. Não era um inocente, um empresário, ele não foi justiçado simplesmente porque ele era um empresário. Ele foi justiçado porque ele era um quadro do sistema, ele era um quadro direto da repressão. E como tal, ele estava sujeito às sanções da guerra. Você matou o empresário Boysen? Eu participei da ação, eu dirigi a ação e fui o autor do tiro de misericórdia. E pegou o dinheiro todo, o cara morava na Nacional Copacabana, a gente pegou dólar, ele tinha dólar que não era normal, escondido, joias e quadros, peças de arte, quadro de arte, a gente levou tudo. De 69, antes do sequestro do embaixador americano, a gente muda a linha. E quem escreve essa linha sou eu e o Franklin Martins. Quem vai financiar a nossa atuação é o capital financeiro. Nós vamos ao banco e não tiramos o dinheiro do correntista, estamos tirando o dinheiro do banco, do dono do banco, né? Ou seja, do capital financeiro. E sempre foi assim. Nós assaltávamos bancos, expropriávamos o dinheiro dos bancos, expropriávamos o dinheiro dos carros pagadores. Era roubar carro. Nós passeávamos, roubávamos carro e saímos por aí quebrando o carro, né? A gente é um grupo, assim, 6, 7, pegamos um carro lá em Itanhaém, em São Paulo, uma Kombi, e saímos disparada pela praia, porque lá aquela areia dura. E a grande bossa era saber sentir o motor e mudar de marcha sem pisar na embreagem. É claro que a gente acabou voltando numa marcha só, o carro esculhambado. Tinha um do grupo mais radical que queria jogar, vamos tocar fogo e jogar no mar. Não sabia disso, Aos 20 anos, Anselmo teve a proteção da KGB para viver como Ivan Nogueira na União Soviética. É verdade, maluquice, né? Como moleque, como estudante, eu fazia jornalismo, mas também militava no movimento estudantil secundarista. Era até vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e participei ativamente do movimento estudantil nos anos 68, 67, 68. Eu era líder estudantil, porque eu liderei greves estudantis. Eu era militante do Partido Comunista Brasileiro, moleque, com 17, 18, 19 anos. O fato concreto é que perguntaram para mim se eu queria fazer um curso de formação política na antiga União Soviética, eu corri. Eu nunca tinha entrado num avião lá, eu não sabia o que era bife à milanesa, eu não sabia o que era nada. Entrei no avião e fui parar em Moscou, onde eu vivi numa identidade secreta dada pela KGB com o nome de Ivan Nogueira. Vivi 1 ano e pouco lá e estudei numa escola de jovens comunistas, estudei história da filosofia, história do materialismo histórico, materialismo ideal, enfim, fiz um intensivo de comunismo. Mas você vê que... Dos políticos presos, o primeiro a se apresentar foi o deputado federal José Genuíno, ex-presidente do PT. José Dirceu, o ex-ministro da Casa Civil no governo Lula, foi condenado a 23 anos de prisão na Operação Lava Jato. Procuradores da Lava Jato denunciam o ex-presidente Lula e mais 7 pessoas. No processo que trata do triplex de Guarujá e do armazenamento de bens do ex-presidente, os promotores dizem que Lula recebeu dissimuladamente R$3.700.000 em propinas. Parte de um desvio de 87 milhões de reais da Petrobras em 3 contratos com a OAS. Numa avaliação geral da Lava Jato, os promotores afirmam que Lula é o comandante máximo do esquema de corrupção. E acusam governos petistas de criar uma propinocracia. Segundo os promotores, Petrolão e o Mensalão do PT seriam 2 faces do mesmo esquema de governabilidade corrompida, de perpetuação criminosa no poder e de enriquecimento ilícito.
12 de maio de 2016. 6h33 em Brasília. Os votos de 55 senadores aprovam a abertura de processo de impeachment. E o afastamento de Dilma Rousseff por até 6 meses. Ela se aproxima de simpatizantes ao deixar o Palácio do Planalto. Repete no discurso que é vítima de um golpe. E diz que vai lutar até o fim. A economia encolhe de novo em 2016. 3,6%. O ministro da Fazenda diz que é espelho retrovisor, o resultado de políticas que levaram o país à pior crise da história.